E eles adoram tirar foto, né? Para provar ainda mais, como a gente mostra agora para o nosso telespectador, essa foto do soldado. Ele está aí fumando ou com um cigarro na boca e coloca um outro cigarro na boca de uma imagem de Nossa Senhora, da Virgem Maria. Isso aconteceu em Debel, que é uma cidade ocupada por tropas israelenses no sul do Líbano. Essa cena aconteceu na mesma cidade em que um outro soldado israelense foi fotografado destruindo a imagem de Jesus Cristo crucificado. A gente mostrou aqui no programa. É um soldado com uma marreta quebrando, destruindo a estátua de Jesus Cristo. Então, foi na mesma cidade. O representante da Igreja Católica na Terra Santa condenou, fez um apelo, na verdade fez um apelo ao governo israelense, disse que é um comportamento desrespeitoso e ultrajante que deve acabar imediatamente, pediu às forças de defesa, na verdade apelou às forças de defesa de Israel, que elas devem agir para enviar a mensagem clara de que tal comportamento é inaceitável, não deve se repetir e que o caso seja tratado com a máxima seriedade. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel disse que essa fotografia foi tirada há várias semanas, né, provavelmente na mesma época da outra destruição de Jesus na cruz. Então eles disseram, a fotografia foi tirada há várias semanas e medidas disciplinares serão tomadas contra o soldado de acordo com as conclusões da investigação. Aquele soldado que destruiu a imagem que a gente está vendo aí, a imagem de Jesus Cristo, semanas atrás, esse soldado, o que destruiu e o soldado que filmou, os dois foram condenados a 30 dias de prisão. Amadeu. Olha, os judeus, eles não aceitam Jesus como o Salvador, como o Filho de Deus. Aliás, eles não aceitam mesmo nem como um profeta. Eles acham que ele é um embuste. Essa é a verdade. Os judeus têm ódio a Jesus. Isso é disfarçado ou é ali engolido, tolerado. Só que, de vez em quando, esse ódio, ele transborda. E 2 vezes no Líbano atacado por Israel, Ari. E para além disso, isso é gravíssimo, eu vou ainda mais longe quando eu digo o seguinte, o comportamento dos jovens militares norte-americanos, eles são alvo de estudos, já tem estudos sobre esse comportamento, sobre o que significa a permissividade dos oficiais, porque a gente lembra daqueles vídeos e fotos deploráveis da prisão de Abu Ghraib no Iraque. É Socorro há de lembrar dos presos sendo humilhados, torturados, enquanto os jovens soldados e soldadas norte-americanos riam, eram vídeos e fotos, faziam brincadeira e os presos seminus indefesos eram humilhados. Então, intolerando, não é só a intolerância religiosa, é um comportamento completamente inadmissível, mesmo em uma situação de guerra. E aí vem a questão, olha, gente, a tropa, ela age conforme uma orientação superior. A permissividade, uma punição de 30 dias, é uma punição suficiente para esse tipo de comportamento? Porque aí alguém pode dizer, mas você está falando de algumas maçãs podres no cesto. Não estou falando disso. São comportamentos que se repetem em todas as campanhas dos Estados Unidos em países estrangeiros, de completo desrespeito à cultura daquele país, aos cidadãos, aos civis desarmados daquele país. France. São israelenses, soldados israelenses. No caso, Socorro, desculpa, soldados israelenses, né? Mas esses são israelenses. Isso. Fazem parte, Amadeu, de uma coalizão com os soldados americanos. Obrigado, Socorro, por lembrar, né, que nesse caso há uma questão de fundo religiosa bem mais local, né, bem mais regional. Amadeu, assim como os judeus merecem o máximo de respeito, eles que foram
vítimas de um genocídio, um horror na história mundial, também há necessidade de se respeitar os demais credos, as demais religiões, porque não é o caso ainda de Israel, mas há países no mundo que também perseguem aqueles que seguem o cristianismo. Então há necessidade de respeitar, independente de qual religião se tenha. E esses fatos que estão sendo noticiados, essas fotos, são um claro desrespeito à fé católica. Infelizmente, isso está entranhado, né, na consciência de alguns. E, claro, não de todos. Por exemplo, quando a gente aqui fala do governo de Israel, não estamos falando dos judeus, estamos falando do Netanyahu, que é um fora da curva pelos males que está trazendo ao mundo, ao Oriente Médio, muito especificamente, e inclusive a Israel, que está pagando um preço também do desvario e do canto de guerra, do homem de guerra que o Netanyahu é para se manter no poder. Então, não é possível nunca generalizar, mas quando esse pensamento extrapola para alguns que estão na ponta da linha, é o caso dos soldados, é muito triste. Eu fico impressionado, viu, Amadeu? Não sei se a Socorro sente isso na Europa. Eu percebo uma nova onda de antissemitismo ali muito preocupante, muito perigosa, muito parecida, não é, Socorro? Com aquela onda que antecedeu a ascensão de Hitler na Alemanha no final dos anos 20, começo dos anos 30. Eu vejo uma nova onda. Essa onda de antissemitismo, ela surgiu a partir de quê? Foi à toa? Um belo dia as pessoas acordaram no mundo e resolveram que os judeus não prestam? Não, gente. Essa onda foi provocada politicamente por um extremista de direita sionista declarado, que é o Benjamin Netanyahu. Vamos lá. Como eu digo, ele faz um mal a Israel. Faz mal ao mundo, muito mal ali ao Oriente Médio, mas ele faz também um grande mal ao povo judeu que mora em Israel. Vamos lá para a história. Vamos ao navio, ao Antivírus, Ari. Vamos lá. Pacientes que não estavam em cruzeiro têm suspeita de antavírus. 29 passageiros desembarcaram antes do navio ancorar em Cabo Verde. Socorro. A OMS atualizou hoje essa situação desse navio